Aguardando só um momentinho, tá? Que agora tem a gravação e a transcrição, a gente recebe aqui também. Pronto, vamos iniciar. Bem, gente, nós vamos falar sobre as noções básicas de ortodontia corretiva. E aí, é interessante que vocês conheçam e vocês saibam de que é composto, né, um aparelho ortodôntico, com ortodontia corretiva. Né? Quais são os seus elementos? Quais são os seus acessórios, né? Será que existem muitos acessórios que podem ser utilizados para que o tratamento ortodôntico, que a mecânica ortodôntica, ela evolua, né? Então, eu trouxe para vocês algumas definições, né? Dentro dessas definições, nós vamos ver tipos de brackets, vamos ver as suas indicações, alguns componentes, não é, que o diferenciam. Então, vamos lá. Então, o que vem a ser acessórios ortodônticos? São complementos, o nome já diz, né? Assessoria, né? Dá uma assessoria. Você tem o quê? Um apoio, você tem uma ajuda, né? Um complemento. Então, dentro da ortodontia, é um complemento que é utilizado com os brackets e com os arcos ortodônticos e que servem para produzir o movimento dental. Então, os acessórios dentro da ortodontia são isso. Eles nos auxiliam para que o nosso dente, ele se movimente. Então, um aparelho fixo, ele possui 3 componentes básicos, né? E esses componentes básicos são os brackets, os arcos ortodônticos e os acessórios, né? Os brackets, por si só, eles não têm a capacidade de realizar uma mecânica, né? Ele precisa de outros elementos. Então, quais são os elementos que os auxiliam? São os arcos e são os acessórios. Então, acessórios ortodônticos. Nós temos as bandas, né? Quem já usou aparelho ortodôntico, né, tem a experiência de ter colocado, né, no seu dente, né, geralmente nos molares, as bandas ortodônticas, né? Então, nós temos as bandas, temos os tubos, os elásticos, as molas espirais, fios de amarrilho, né, que eu sei que vocês adquiriram, né, os fios de amarrilho para a disciplina de odontopediatria, né? Eu vi alguns alunos com fios de amarrilho, botões, ganchos, esporões, stop guias. Ou seja, isso são alguns acessórios ortodônticos existentes. Existem outros, né, muito mais, porém eu coloquei aqueles que são mais comuns, né, que a gente utiliza com mais frequência. E aí vamos falar dos brackets, né? O que são brackets? Brackets são dispositivos colados diretamente sobre os dentes e que são constituídos de um corpo e de uma base, né? Então, o corpo do bracket, né, ele está representado por toda essa estrutura. Eu não sei se vocês estão visualizando, a ponteira, né, o apontador vermelho, o apontador de laser vermelho, mas eu estou me referindo a essa imagem que está do lado inferior esquerdo, certo? Espera aí, pessoal. Está referindo ao lado inferior esquerdo, né? Então, nós temos o quê? Os brackets. E aí, esses brackets, eles possuem na sua estrutura uma base,
que é justamente essa imagem que vocês estão vendo, que tem a coloração azul. Essa, vamos supor, é a parte interna, né, que fica colado ao dente, entendeu? Fica colado ao dente. Então, isso aí é o que a gente chama de base, né? E essa base é justamente nesse lugar que a gente coloca a resina, né? A resina ortodôntica, e aí a gente vai colar diretamente no elemento dentário, ok? Então, ele diz o seguinte, que possui uma base, que é justamente essa, dessa imagem azulada, né? E possui essa configuração em malha. Quando ele fala em configuração em malha, é porque a base do bracte, ela não é lisa, né? Ela tem, a gente diz assim, ela tem ranhuras, né? Ou ela tem uma estrutura que facilita a retenção da resina junto ao dente e junto ao bracte, né? Então, tem essas ranhuras, vocês observam que tem esse bracte, ele tem como umas bolinhas, né? Só que esses orifícios, eles são um pouquinho mais acentuados. E aí a resina penetra aí e gera uma área retentiva. Ok? Vocês vão ver mais adiante outros tipos de malhas retentivas, né? Que a gente pode dizer assim. Então, nós temos os slots, que são os componentes dos bractes. O slot é onde essa parte aqui, onde o fio passa, né? O slot, o fio fica no interior desse slot, que é justamente o quê? Uma depressão existente, certo? Então, o slot é o fio, nós temos as aletas, nós temos os ganchos, né? E com relação ao material em que os bractes são produzidos, eles podem ser metálicos, plásticos e cerâmicos. Então, são os três tipos, né, existentes. Então, os metálicos, eles são produzidos em aço, né? No caso, ocorre uma fundição, quer dizer, todo um processo para que haja a elaboração de um bracte, né? Existem os bractes que são um material plástico, mas que, na verdade, é a base de policarbonato, né? E são bractes que são mais frágeis, né? Quer dizer, tem uma qualidade inferior, né? Porque ele mancha, ele quebra, distorce, deforma. Às vezes, se você vai fazer qualquer movimento, pode haver o quê? Uma fratura ali, né? Em um aleta e tudo mais. Os bractes cerâmicos já são bractes mais requintados, né? São fabricados com óxido de alumínio em cristais simples ou policristalizados. Né? Quando ele fala em cristais simples, é porque os bractes são feitos com substâncias, né, que são chamadas de monocristalino, né? E também existem os bractes estéticos, né, os bractes cerâmicos, que são os policristalizados. Então, aqui os bractes metálicos, né? Esse detalhe que vocês veem aí, onde tem um orifício em volta de uma coloração azul, é a malha, né? A malha de retenção. Veja, a outra tinha umas estruturas arredondadas. Essas não, essas possuem o quê? Umas áreas quadradas, umas áreas inclinadas, que é justamente para que a superfície não seja lisa e facilite a retenção do bracte ao dente. Isso é outro tipo de bracte, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar, os bractes autoligáveis. Também é um bracte autoligável metálico, mas a gente também sabe que existem bractes autoligáveis cerâmicos, né? Aqui são as marcas dos bractes autoligáveis, né? Nós temos da Eurodonto, nós temos da Morelli, né? Então, existe uma série de indústrias que produzem esse tipo de bracte. E aqui é explicando, né, a estrutura do bracte como um todo. Então, você vê aqui, ó,
esse orifício aqui, essa estrutura arredondada, azulada, aí eu diz o quê? Cor de identificação. Aí aqui, ó, o slot, né? O slot, a base, que é a que fica em contato com o elemento dentário, né? E as asas inferiores, ou as aletas, também, que são chamadas, né? E embaixo também mostra o quê? Um bracte autoligável. Quer dizer, uma diferença de estrutura, certo? De como um bracte comum, mais comum, que a gente vê, né, com maior incidência, da diferença de um bracte autoligável, quer dizer, um bracte convencional de um bracte autoligável. Existem outros tipos de bractes, né, aqui, ó, que é utilizado muito em adolescentes, né, os teens, né, os bractes teens. E aí tem vários formatos de estrela, de coração, né, de diamante, de flores, né, de futebol, bola de futebol. Então, vai depender, né, daquilo que o profissional trabalha, né, e aí a gente vê que são bractes que são, assim, diferenciados, porque a base dele, a estrutura da base dele é diferente, né, mas o princípio de aletas, de slot, para ser o mesmo, tá, é mais para crianças e jovens. Os bractes estéticos, né, que hoje em dia se preza muito pela estética, nós estamos vendo aqui, né, são aqueles bractes mais, que hoje os pacientes, né, dizem, eu prefiro aquele que quase não aparece, né, que seja mais discreto, que seja de cerâmica. Então, existe uma infinidade no mercado, né? Aqui são imagens retiradas de uma revista científica, onde ele mostra o bracte, né, de policarbonato, que é aquele material plástico que a gente falou que é mais frágil, que deforma, que tudo mais, que se quebra bastante. Também a gente não pode dizer que os outros que são cerâmicos eles também são muito friáveis, né? Mas a diferença é a forma da sua fabricação, é a qualidade, a translucidez. Né? Então, a gente tem os monocristalinos e os policristalinos. Então, aqui, ó, o bracte cerâmico de policristalino, né, tem a translucidez. Tem esse ainda que é monocristalino, que ainda é mais translúcido, ainda é mais transparente. E aqui só é para enfatizar a diferença, né, de quando se instala bractes metálicos, quando se instala bractes de porcelana, os cerâmicos, né? Então, aqui monocristalino, policristalino e os autoligáveis. Existem manequins, eu tenho um manequim no consultório, com a coloração azulada, quer dizer, um azul bastante intenso, mais ou menos um azul assim, que ele serve para a gente mostrar aos pacientes os tipos de aparelhos existentes, né? Alguns, né? Para o paciente ter uma ideia, né? De quando ele fala de um bracte cerâmico, de um bracte autoligável, então facilita que a gente dê as orientações e as explicações para eles. Então, aqui a imagem, né, no bracte de safira, que é bastante translúcido, né, muito estético, nesses bractes. E aí, vem os fios, né, que para que haja toda essa movimentação, vão existir os bractes, mas existem o quê? Os fios ortodônticos, os arcos, né, que nós utilizamos. E esses arcos, eles têm de vários formatos. Tem arco que o fio é redondo, tem arco que o fio é quadrado, fio retangular, fio trançado. Então, existe uma variedade de fios, tá? De fios, de formas de fios. Então, aqui eu estou mostrando algumas delas, né? O fio retangular, é esse aqui que eu estou com a ponteira, o fio redondo e aqui um fio quadrado. Então, aqui é um fio trançado, tem vários filamentos de fio e um fio, então, sobre o outro, ele é o quê? Torcido, né? É um trançado. E aqui um fio retangular, para vocês terem uma visão de como o fio,
ele se apresenta em termos de tipos, né? Existem os fios coloridos, né? Existem fios coloridos, existem fios que são revestidos, né? E existem fios que são pintados, né? Eles através de pintura eletrostática. Né? Quem gosta muito de carro sabe que a pintura do automóvel, né, é uma pintura eletrostática. Então, existem fios ortodônticos com esse tipo, com essas características, né? E a gente encontra de várias cores. Existem os fios estéticos, né? Existem fios que têm uma cobertura que não tem uma boa qualidade, né? Que com prazo de 20, 30 dias já começa descascando, né? Enquanto que existem fios que possuem qualidades superiores, né? Dependendo dos componentes da sua fabricação. Então, aqui em imagem, ó, você pode montar um aparelho, né? Tendo os brackets, tendo os fios, tendo as ligaduras, certo? Tem uma pergunta aqui. Cada fio faz uma função diferente? Faz. Cada fio tem uma função diferente. Como também o componente químico, né, a composição química do fio, também faz a sua diferença. Né? Então, existem vários tipos de componentes químicos. Então, existem fios que são, na sua composição química, eles são feitos de cromo e níquel, que no caso são os fios de aço. Então, ele tem na sua composição cromo e níquel. Existem outros fios que são feitos, que têm uma flexibilidade, que são os fios nitinol, que muitas pessoas chamam nitai, que tem a composição de níquel e titânio. Já tem outros que tem na composição, o caso dos fios TMA, é o titânio e o molibdênio. Né? Então, existe uma série de componentes. O Elgiloy tem a sua composição, o Elgiloy azul. E aí vai, tem... E aí, vamos supor, cada fio, o fio de aço redondo, existe um determinado momento que você vai usar. O fio de aço retangular, quer dizer, as formas também variam de acordo com o momento que você vai inserir para que seu paciente utilize. Fios mais flexíveis, fios mais rígidos, né? Então, existem essas variáveis. Ok, Maísa? Então, aqui existem os fios de amarrilho estético, né? Às vezes a gente quer unir um dente ao outro. Então, nós usamos fios de amarrilho. E aí também existem fios de amarrilho estético, né? No caso, o estético é justamente aquele paciente está usando o aparelho estético, então também você faz uso do fio de amarrilho estético, né? Para que haja toda uma composição bem harmônica. E nada impede também de que, se o paciente quer usar, tá com um aparelho estético, e de repente, olha, eu não quero colocar as ligaduras, que são aquelas liguinhas, as borrachinhas, nos dentes estéticas. Por quê? Porque existem ligaduras que são específicas para os aparelhos estéticos. Né? No meu consultório eu tenho. Eu já usei de dois fabricantes para ver em termos de qualidade. E aí, ele reproduz o quê? Uma estética melhor do que você colocar ligaduras coloridas, né? Já que o paciente deseja o quê? A descrição no seu tratamento. Então, vem as bandas também que fazem parte, né, de um tratamento. Hoje, bem menos do que no passado, né? Na década, vamos supor, de 70, na década de 70, década de 80, todos os elementos dentários, eles eram bandados. Né? Então, isso gerava o quê? Muita retenção de placa, de alimentos. Então, uma incidência de cárie era bastante alta nos pacientes que faziam uso dos aparelhos ortodônticos, quando todos os elementos dentários eram bandados.
Então, houve uma evolução, né? Os bractes chegaram com essas malhas retentivas, quer dizer, melhorou bastante, né, esse processo. E hoje a gente tem uma diminuição também da quantidade de elementos dentários que são bandados, né? Hoje a gente tem muitos tubos, eu não sei de vocês aí, quem está presente na aula, se alguém faz uso de aparelhos ortodônticos, em que o tubo, né, tem a banda, alguns têm banda com o tubo soldado, enquanto que outros têm apenas o tubo colado diretamente no elemento dentário. Então, essa conduta facilita muito o quê? A higiene do paciente. Porém, né, existem casos e casos, não são todos os casos que a gente pode fazer uso de tratamentos ortodônticos apenas com tubos colados, então se faz necessário que coloquem as bandas, e as bandas são uma espécie de anéis que ficam aderidos aos elementos dentários, né, principalmente os molares. Então, existem vários tamanhos, né? Essas bandas, elas são pré-fabricadas, quer dizer, a gente adquire, a gente compra, de acordo com o seu número, o seu tamanho. Cada número tem um diâmetro específico. Então, aqui, ó, tem os que vão do 28 ao 42, mas isso também depende do fabricante, tá certo? Aqui nós temos o caso de uma banda importada da América Ortodontics, que a gente chama AO, né, uma empresa bastante conceituada de ortodontia, em que o diferencial dela é que, para facilitar a retenção dessas bandas aos dentes, elas possuem o quê? Uma malha retentiva, que justamente quando colocar o cimento ionômero de vidro, vai facilitar a retenção ao elemento dentário. Então, aqui as bandas, né? E aqui o tubo, como eu falei. A banda, que a gente, dependendo do caso, a gente faz uso. E se caso não for necessário, a gente usa só o tubo colado ao dente. E aqui, nessa imagem que está do lado esquerdo, tem especificando se a banda é utilizada para a arcada superior, que é o upper, se é inferior, que é o L de lower, e a referência 16 do primeiro molar, né? Primeiro molar superior direito. Então, existem muitos que são o quê? Vem com as suas especificações. E vai depender do fabricante, tá? A forma como vem a sua identificação. Mas todas têm a sua identificação. E aí, fora essas bandas, nós precisamos também dos elásticos, tá? Que os elásticos, eles auxiliam muito no tratamento ortodôntico. E o elástico a gente usa, às vezes a gente quer movimentar um elemento dentário, então a gente coloca um elástico em corrente, a gente quer fechar uma mordida, então a gente usa um elástico, né? E esses elásticos, eles possuem o quê? Tamanhos diferentes, né? Espessuras diferentes, né? E aí a gente tanto usa esses elásticos fora da cavidade bucal, como dentro da cavidade bucal, ok? As vantagens de usar elástico é porque os elásticos são o quê? São descartáveis, né? Você usa, o dentista vai dizer o período que você vai usar aquele elástico, se vai trocar todos os dias, se vai trocar de 2 em 2 dias, né? E é algo que é descartável, né? O profissional orienta seu paciente, e aí o paciente é que vai fazer essa troca, né? E vai ficar com esse cuidado. Então, aqui ele diz, ó, que são descartáveis, que dispensa a ativação do ortodontista, que a ação dos elásticos se dá pelos movimentos de abertura, né, da mastigação, da fonação, né? E eles podem ser colocados ou podem ser removidos pelo paciente.
A desvantagem é a questão de que, quando o paciente usa elástico, a saliva, né, de acordo com a composição, né, a composição da nossa saliva, ela vai destruindo os elásticos, né, pouco a pouco. Às vezes, tem pacientes que chegam que até a coloração do látex está modificada. Né? Por quê? Porque houve uma interferência ali da saliva. Aí fala também dessa questão, né, que a saliva vai destruindo, que a força não é constante. Vai depender se o paciente conversa, se o paciente trabalha falando, né, como o comportamento desse paciente. Né? Pode ser colocado e retirado pelo paciente, é uma desvantagem, né? Porque se o paciente não for disciplinado, né, ele não vai fazer uso do elástico. E essa situação que o paciente pode colocar de maneira errônea, a possibilidade existe, né? Porém, é importante que o profissional, ele explique da melhor maneira possível como é que ele deve colocar o elástico e até treinar no consultório, certo? Pegar um espelho, mostrar, você vai colocar nessa posição. Existem uns recipientezinhos assim plásticos que vêm os números dos elementos dentários e aí você faz o quê? Você desenha, né? Você vai pegar desse dente nessa direção. Vem os números e vem o formato dos dentes. Então, tudo para facilitar, né, o uso, né, da maneira correta. Então, aqui vai mostrar os elásticos, né, que são confeccionados em látex, né, pode ser usado em várias situações. Existem os elásticos sem látex, né, e às vezes tem pacientes que é alérgico ao látex, então a gente substitui, né, por esse sem látex. Então, tem uma coloração clara, né, bem clara, é mais estético. Elásticos intraorais ficam dentro da boca, né, o nome já diz. Então, são esses tipos aqui que vocês estão observando. Né, eles são usados em vários formatos, mas vai depender do que se deseja dentro da mecânica. Existem aqueles elásticos em correntes, né, que existem de várias cores. Esse aqui é um tipo de elástico chamado de rotation, que é um elástico para corrigir quando o elemento dentário está girado. Então, esse tipo de elástico. Aqui, esse elástico sendo colocado no elemento dentário, tá aí preso, né? Hoje mesmo eu coloquei num paciente esse elástico que a gente chama também de elástico rotator. Essas ligaduras, isso aqui são ligaduras que é para unir o bracte ao fio, né? Ou melhor, é impedir que o fio se desloque do interior do islote do bracte. Então, são ligaduras. Então, essas ligaduras, elas têm vários formatos. Tem umas que vêm com os gatos, com as orelhas do Mickey. Teve um período que, em um congresso, que teve uma grande repercussão, né? Foi lançamento e eu acho que todo mundo que participou, todo ortodontista que foi ao congresso, trouxe essas ligaduras. Só que quando a gente começou a trabalhar, viu que a situação dava muito trabalho, né? Porque eles dificultavam e a gente demorava mais a colocar esses elásticos, a inserir esses elásticos, né, nas aletas dos bractes. Tanto é que hoje a gente vê eles sendo pouco utilizados. Elásticos separadores, né, que eu vi que vocês conheceram, né, em outra disciplina. Então, serve, a função é para separar o elemento dentário e depois a gente colocar o anel. Existem as molas,
também, que são outros acessórios, né, que nós utilizamos. E aí depende de composições químicas. No caso, tem molas que são feitas com aço inoxidável, como eu falei, existem os componentes dos fios, existem os componentes das molas, né? Então, são feitas com aço inoxidável, de fio redondo ou fio de níquel e titânio, né? E a mola, ela pode ser uma mola aberta, que ela mantém espaço, e ela pode ser uma mola com todas as espirais coladinhas umas nas outras. Então, ela serve para manter aquele espaço. Quando a mola ela é aberta, ela abre espaço. Né? Então, aqui, ó, o modelo de mola, essa mola aqui na parte superior, são molas abertas. E essa aqui, você nota a diferença, que são molas fechadas. Né? Então, possui funções diferentes. Aqui um caso, ó, de uma mola aberta. Né? Então, a gente vê todas essas, todo esse contorno dessa mola, essa forma espiral, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Existem os botões ou os ganchos linguais, que o nome já diz, né? Fica pela face lingual dos elementos dentários. E ajuda, tudo isso são acessórios para que haja movimentação dos elementos dentários. Né? Então, esses botões, tanto eles podem ser para você colar diretamente no elemento dentário, como também vocês podem soldar esses acessórios a bandas. Né? Então, existem esses botões. Então, aqui, ó, os botões, tá vendo? Eles ficam na face lingual, eles podem ficar na vestibular. Existem metálicos, existem estéticos, né? Existem de várias composições químicas diferentes. Existem aqui os stop guias, né? Nós falamos de sobremordida. Então, esses stop guias, eles são utilizados para também ajudar a fazer o levante de mordida. Né? Você não quer fazer uso de outros dispositivos, você pode usar um stop guia, né, que vai auxiliar aqui o levante da mordida e a abertura dos dentes, né, de espaço no segmento posterior. Então, aqui é um exemplo, né, de stop guia. Então, eles ficam coladinhos e os incisivos inferiores tocam neles. Tem os esporões, né, que nós falamos também, naqueles casos em que o paciente tem a mordida aberta, tem o hábito de fazer a sucção do dedo, fazer sucção de chupeta, entendeu? Então, a gente vai e cola esses esporões na face lingual dos elementos dentários. Então, aqui, ó, como esses esporões, eles são colocados, tá vendo? Eles são colados na face lingual dos dentes, certo? Então, o que acontece? Quando o paciente vai deglutir, ele toca a língua nesses esporões e sente o quê? Incomodar, né? Sente furar a sua língua. Então, a tendência vai ser que a língua fique mais retraída diante do uso desses esporões. Os ganchos, né? Então, nós também temos ganchos. Às vezes, a gente quer puxar um elemento dentário que está numa posição muito elevada, você quer tracionar esse dente. Então, você faz uso desses ganchos, certo? Menino, desculpa aí o latido do doguinho, porque o cachorro do vizinho faz barulho, aí o daqui late. Aí fica essa festa. Pronto, existem esses ganchos,
né? Esses ganchos também, que são outros acessórios. Então, a gente coloca aqui, ó, entre os brackets, né, para colocar um elástico. Então, sempre um acessório vai ter uma função para ajudar em uma determinada situação da mecânica ortodôntica. Então, aqui é outro tipo de acessório, que são os gurins, que a gente chama. Então, veja, ó, aqui tem o quê? Tem uma mola. Então, a mola já é um acessório, o gurim já está sendo outro acessório. Um está ajudando o outro a realizar uma determinada função, né? Promover uma movimentação daquela mecânica, ok? E temos os tubos, não é aquilo que eu falei, nós temos as bandas, mas também temos os tubos, que podem ser colados diretamente ao elemento dentário, ou eles podem ser soldados, né? Então, aí, para ser soldado, tem que ter o quê? Uma máquina de solda, certo? Então, os acessórios metálicos são fixados aos molares por vestibular ou por palatino, né? E podem ser de colagem ou de soldagem, né? E quanto ao tipo, né, pode ser tubo simples, tubo duplo, tubo triplo, tubo conversível, né? E quando a gente diz que é um tubo conversível, é porque aquele tubo ele pode se transformar em um bracket, né? Então, o nome diz, vem de uma conversão, né? Vem de uma mudança. Então, cada um tem a sua função. Então, aqui os tipos de tubos, né? Então, aqui nós temos um tubo triplo, aqui temos tubo duplo. Esse aqui a gente já vê essas superfícies, né? Arredondadas. Então, aí a gente já imagina que é um tubo de colagem, que é para facilitar a adesão, né? A adesão do tubo, juntamente com a resina, ao elemento dentário. E os que têm a superfície lisa, são os tubos de soldagem, né? Então, eles não vão ter essas ranhuras, não vão ter essa malha retentiva. Bem, pessoal, quando a gente vê essa foto, né, a gente olha para o sorriso de um paciente, olha para um sorriso de uma pessoa próxima, e a gente, hoje, pelo menos, vocês têm a noção de quantos componentes são necessários, né, para que haja a movimentação, haja a mecânica ortodôntica. E aí, o bracket por si só, né, ele não vai conseguir corrigir uma maloclusão. Ele vai precisar dos seus auxiliares. Então, a mecânica ortodôntica é isso. Existem vários componentes que fazem com que haja as correções ortodônticas, que haja essa movimentação, a movimentação ortodôntica. E esses acessórios, eles vêm justamente para complementar e auxiliar todo esse processo. Ok, pessoal? Alguma dúvida nessa nossa primeira etapa da aula? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou deu para esclarecer? Está tudo tranquilo? Podemos passar adiante. Bem, como ninguém não fez nenhuma pergunta, né, até o presente momento, vamos ver. Professor, um paciente com o dente totalmente girovertido, vale a pena colocar ele na posição normal? Ou só anatomizar ele? Olha, Ariane, vai depender, cada caso é um caso, entendeu? A gente vai depender, a gente vê assim, situações, a gente pode até empregar esse termo, o custo-benefício, né? Será que realmente colocando esse dente, né, dependendo do tipo de giroversão,
como é que ele se encontra. Eu estou com uma situação de que eu tenho uma paciente que ela tem vários dentes girovertidos. Tem um elemento dentário que existe um engrenamento, a oclusão está muito bem, ela está ocluindo bem naquele local. E eu fiz uma opção de não mexer naquele elemento dentário. Enquanto existem outras situações que eu vejo que é necessário a gente fazer esse processo. Aí você diz, ou só reanatomizar. É isso, vai depender de cada caso. Tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos passar para a segunda fase, então deixe-me encerrar aqui a gravação.